Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 12, versículos de 20 a 36. Jesus prediz sua morte. Vamos caminhando aqui no nosso estudo do livro de João. A gente viu no texto anterior que Jesus entra na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. Eu sempre sugiro aqui que você estude os livros da Bíblia por inteiro, do começo ao fim. Não fica pegando textos soltos, aleatórios, porque você pode não ter uma compreensão total do contexto. E como as histórias bíblicas acontecem numa cultura muito diferente da nossa, muito distante da cultura brasileira, é importante que você leia desde o começo, entenda o contexto das histórias, dos textos, das famílias, enfim, da cultura. Então, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo pela primeira vez, assista ao vídeo, porque provavelmente você tinha alguma dúvida a respeito desse texto, mas eu sugiro que você depois vá lá no nosso canal, clica na aba playlists e lá você vai ver as playlists que tem dos livros da Bíblia. Escolhe uma, aqui no caso a gente está no livro de João, então se for o caso, clica na de João e assiste na ordem exatamente como os vídeos estão lá. Ou se você quiser, a gente tem também os livros de Marcos e Lucas inteiros, tá? O pessoal sempre me pergunta o livro de Mateus. O livro de Mateus vai ser o próximo. Não temos ainda. Então, dá uma conferidinha lá. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo aqui bem depois do tempo que eu gravei. Então, dá sempre uma olhadinha lá, que nas playlists a gente vai ter os livros completos. Eu sempre vou dar os estudos aqui de livros na ordem, que eu acho que essa é a maneira mais correta da gente estudar a Bíblia. Então, nós vimos aqui no vídeo anterior que Jesus entrou na cidade de Jerusalém para a Páscoa, para a festa de Páscoa, sendo honrado, sendo ovacionado pela população e sentado em um jumentinho. E o texto deixa muito claro que ele faz isso para cumprir a profecia que dizia que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Então aqui é a continuação desse texto. Então, Jerusalém está lotada, né? Todo mundo fez a peregrinação para ir para a festa da Páscoa e é aqui que Jesus está, é aqui que começa a história. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, ou seja, entre os que foram para Jerusalém, né, estavam alguns gregos. Existiam judeus espalhados, não vou dizer pelo mundo, mas ali pela região, pela Europa, né, pela Ásia Média, enfim, ali pelo Oriente Médio, você tinha judeus em todos os lugares. Então, esses judeus também vinham para celebrar, como a gente tem hoje, né? Você tem o judeu americano, você tem o judeu polonês, o judeu brasileiro, enfim. Então, todos eles vinham para Jerusalém participar da festa. Então, esses aqui eram gregos, viviam na Grécia, falavam grego. E vamos lembrar que neste período, a Grécia era uma grande potência cultural, né? O grego era como é o inglês hoje, assim, a língua mais falada, a língua mais conhecida, a língua dominante, era o grego. Então, tinham judeus vivendo na Grécia, são esses aqui. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe, um discípulo de Jesus, certo? Então, eles tiveram acesso a alguém que andava com Jesus para chegar até Jesus, né? Eles fizeram esse caminho. A gente já viu nos textos anteriores que onde Jesus ia, se juntava uma multidão, ficava difícil ter acesso a ele. Então, eles cortam caminho falando com Filipe. Filipe foi dizê-lo a André. Olha a sequência aqui, o caminho, né? Filipe foi falar com outro discípulo. E os dois juntos o disseram a Jesus. Um passou o recado para o outro, juntos eles foram lá falar com Jesus, os dois. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Olha o que Jesus está dizendo: chegou a minha hora. Vocês estão andando comigo aí há 3 anos, eu tenho falado disso há 3 anos com você. Antes disso, muitos dos nossos antepassados profetizaram sobre esse momento,
né? Desde Gênesis até Mateus, Marcos, Lucas e João, foi profetizado sobre Jesus, foi falado sobre Jesus, e agora chegou a hora. Meu amigo, quando Jesus disse chegou a hora, na sua vida e na minha, não tem quem faça com que isso não se realize. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, olha o paralelo que ele vai fazer agora com a morte dele. Se o grão não cair na terra e morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Do que ele está falando? Da semente, né? O trigo vai para a terra, a semente é germinada, parece que deu tudo errado, né? A semente morre para que o fruto, a árvore, a planta cresçam. Então ele está dizendo aqui que ele é o trigo. E se ele não morrer, ele não vai semear a vida. Ele está dizendo que o plano, aqui a morte dele, vai transformar Jesus em semente. E tem uma passagem que Jesus diz para os discípulos que o reino de Deus é como uma árvore, né? Que você lança a semente, ela cresce, a copa dela vira moradia para pássaros. Como a figueira, se eu não me engano é figueira, acho que ele fala, agora me fugiu. Mas é isso, o reino de Deus, você lança a semente e ele cresce infinitamente mais do que a gente pode imaginar, que aquela pequena semente vai chegar, né, o tamanho que essa semente vai atingir. E Jesus ainda diz mais, que a copa dessa figueira abriga os pássaros que vêm de fora. Tá falando da gente, dos gentios. Então aqui de novo ele tá usando essa parábola com a semente para falar de si. Então se eu não morrer, não nasce fruto. Continua no 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Você ama muito a sua vida, é incapaz de sacrificá-la, você vai perder. Por quê? Do que ele está falando aqui? Inferno. Se você ama muito a vida aqui nessa terra, né? A vida que você tem, você vai para o inferno. Aqui está falando de vida eterna, perderá. Ao passo que, aí ele tá falando ao contrário, né? Ao passo que aquele que odeia a sua vida, ou seja, aquele que não idolatra a sua vida, aquele que entende que está no mundo como peregrino, mas que não pertence a essa terra, neste mundo a conservará para a vida eterna. Olha só, se você não idolatrar a sua vida, você vai conservar, você vai viver para sempre aqui na terra? Não, né? Então ele tá falando da alma. O que vive para sempre? A nossa alma. Então primeiro ele diz que ele é a semente, que ele precisa ser lançado, o trigo precisa ser lançado para que gere fruto. E ele diz que aquele que ama, aí ele tá falando do homem, aquele que ama muito a sua vida vai perder, e aquele que odeia a sua vida vai conservá-la. Quem me serve precisa seguir-me, ou seja, eu vou morrer. Quem me serve não pode amar a sua vida, certo? Vou puxar essa anotação aqui antes da gente continuar. Nossa, minha letra ficou horrível aqui. Vamos lá. Tem dias que a letra fica pior. Ó. Então, até aqui no texto, o que eu anotei? A morte de Cristo gera vida. Isso é o que ele está falando. Aquele que não idolatra a sua vida, a sua própria vida, né? Mas a entrega, como Cristo fez, é o que serve verdadeiramente. Uma vez sendo servo, deve segui-lo e copiá-lo. E o que ele fez? Se entregou. Então, se ele se entregou, a gente também o serve dando a nossa vida. Gente, eu sei que não é fácil, tá? Eu tenho, e todos nós, né? A gente tem uma compreensão racional muito melhor do que tá na Bíblia, do que uma prática no dia a dia, né? A praticar aquilo que a gente entende, a gente lê aqui
A gente lê aqui, a gente entende o que o texto diz. Agora, colocar isso em prática, só com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. É impossível, na nossa força, a gente aplicar isso daqui. Não tem como. Não tem como. E é uma busca diária. Ó, o que ele continua dizendo: quem me serve precisa seguir-me, né? E onde estou, o meu servo também estará. Ou seja, quando a gente segue a Cristo, a gente tem que estar onde Ele está. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Tá muito na moda essa palavra aqui, né? A gente vive o evangelho da honra. Todo mundo quer ser honrado na terra. Mas essa honra que Jesus está falando não é a honra que a gente gosta, né? Essa honra de riquezas, de fama, isso não é honra, tá? A honra que Jesus está falando aqui é outra coisa. Honrará no céu. Vai te dar vida eterna. É disso que ele está falando. 27. Agora meu coração está perturbado. Jesus está dizendo que o coração dele está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Ele está dizendo, ó, eu tô com o coração perturbado, mas eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para Deus me livrar disso? Não, não vou não. Eu vim exatamente para isso. Para esta hora. Quando a gente sabe exatamente para que e quando Jesus nos chamou, para que e quando o Senhor nos enviou, o Espírito Santo nos dá a força de não titubear, assim como Jesus está fazendo aqui. Eu vim exatamente para isso e para essa hora. Glória a Deus. Pai, glorifica o teu nome. Olha aqui. Ele fala de honra, né? O Pai vai honrar, mas qual é a oração dele? Para que o nome de Deus seja glorificado. E esse deve ser o nosso foco, sempre. Então, veio uma voz dos céus. Oh, glória a Deus, Maranata. Imagina isso aqui, ele está explicando, ele está falando, de repente o céu se abre, vem um vozeirão lá de cima, que eu imagino a voz de Deus. Muitos profetas que viram, né, tiveram visões, dizem que a voz de Deus é como muitas águas. Então a gente pensa, barulhão que faz uma cachoeira, né, por exemplo, uma onda no mar, e muitos descrevem isso, né, a voz do Senhor como de muitas águas. Então imagina essa voz forte vindo do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Deus falando para Jesus, sobre Jesus, com Jesus. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Quantas vezes a gente ouve o direcionamento de Deus e a gente acha que é coisa da nossa cabeça? Não foi um trovão, não foi a voz de Deus, não. Não, fulana tá doida, isso aí foi outra coisa. É, isso aí, ó. Diz que era um trovão. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Ou seja, teve gente que creu, né? Pelo menos admitiram que era um anjo. Não, isso aí tá vindo do céu. Não, isso aqui é trovão. Cada um com a fé que lhe cabe, né? Com o tamanho da fé que lhe cabe. Versículo 30. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Porque vocês precisam crer, vocês precisam ter fé, né? Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora, isso é muito forte. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Diabo. Vou fazer aqui que nem eu fazia quando eu não tinha essa Bíblia com anotação. Satanás. Tá? Agora, vamos lá. Eu sempre falo disso aqui. Todo mundo pinta um Jesus, paz e amor. O que Jesus está falando agora? De juízo. De julgamento. Chegou a hora do mundo ser julgado e o príncipe ser expulso. É a hora que ele vai pisar a cabeça da serpente. Mas eu, quando for levantado da terra aqui, ele está falando de cruz, tá? É cruz, erguido da terra. Ele já está dizendo até como ele vai morrer, né? Já está dando a dica.
Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, o príncipe do mundo, o diabo, será expulso e Jesus vai atrair todo mundo para ele. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Eu já falei isso aqui, João, ele sempre coloca observações, né? Ele sempre explica, ele sempre facilita o nosso entendimento. É muito legal, gosto muito desse cuidado de João. A multidão falou, a lei com L maiúscula, já falei isso aqui também. Esse lei com L maiúscula é a lei que Deus deu a Moisés, né? A lei de Deus, por isso a letra é maiúscula. A lei de Moisés nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então eu estou falando, as profecias falam que o Messias vai viver para sempre. Você está dizendo que vai ser morto numa cruz. Então quem é o Filho do Homem? Porque não está batendo, né, o que você está falando com o que as profecias estão dizendo. E disse-lhes então Jesus responde, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Ou seja, por mais um pouquinho, eu que sou a luz, ó, ele já falou que ele é a semente, e agora ele está falando que ele é a luz. Todas as parábolas, todas as pregações de Jesus, ele está fazendo um resumão aqui, tudo que ele já falou ao longo do ministério, ele está trazendo para cá. Ele falou de vida, eu sou a vida, né? E aqui ele falou da vida eterna, ele falou da semente do trigo, eu sou o pão da vida, que ele falou da semente do trigo que cai e germina. E agora ele está falando de luz. As principais analogias que Jesus usa nas suas parábolas. Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Eu. Jesus. Andem enquanto vocês têm a luz. Ou seja, tá claro? Aproveita a luz para você andar, para que as trevas não o surpreendam, ou seja, virá o tempo de escuridão, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo, né? Você está cego, você está no escuro, você não sabe para onde você vai. Creiam na luz enquanto vocês a têm. Creiam em mim enquanto eu estou aqui. Eu estou aqui à disposição de vocês. Creiam enquanto é tempo, para que se tornem filhos da luz. Quem crê em Jesus é filho da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Então ele terminou de dar essa lição e foi ficar mais escondido, né? Ou mais discreto. Aqui a gente pode trazer também, ele está falando da crucificação, ele está falando de um tempo mais curto, mas a gente pode trazer também para o fim dos tempos, né? Apocalipse diz que terá um tempo em que o Espírito Santo vai sair da terra, vai ser retirado. Agora não sei se é Apocalipse ou se é algum Isaías, acho que é Apocalipse mesmo. Enfim, tem alguma profecia bíblica que diz, né, que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E aí, meu amigo, como é que você consegue se converter sem o Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo? Tem isso que Jesus está dizendo aqui também. Aproveita a chance, você tem a luz ao seu alcance. Daqui a um tempo você não terá mais. E esse tempo se aproxima a cada dia, obviamente, né? Porém, agora eu creio que de uma maneira muito mais rápida, eu creio que muito em breve Jesus vai voltar. E aí, esta luz não estará mais disponível na Terra. Então, seja rápido em decidir. Não fique enrolando, não. Fique esperando. Não espera sentir, né? Que tem que sentir no coração. A última coisa que você precisa na sua vida é ser um crente emocionado. O crente se move pela razão, por aquilo que ele lê, aprende, medita. Que a Bíblia diz que a gente tem que meditar na lei do Senhor dia e noite. A nossa fé, ela tem que ser racional. O emocional é uma parte muito pequenininha da nossa vida com Deus. Então decida hoje, quero te encorajar, em nome de Jesus, a tomar essa decisão. A gente chama isso no meio evangélico de apelo. Vou fazer um apelo para que você entregue a sua vida para Jesus. Se você leu esse texto comigo aqui, entendeu, falou, caramba, é isso mesmo, Jesus é o trigo,
é a semente que vai germinar, é o pão da vida. Jesus é a luz que te tira de um caminho de trevas. E Jesus é aquele que te garante salvação. Se você crê nisso, decida hoje, entrega a sua vida para Jesus. E eu vou fazer uma oração com você agora, de entrega, para te ajudar. Caso você não saiba orar, é uma oração bem simples. Feche os seus olhos, se concentra agora no que eu vou dizer. E só ore isso se for realmente muito sincero. Senhor, meu Deus e meu Pai, no dia de hoje, eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque eu compreendi que aquilo que Ele fez na cruz levou sobre Ele todos os meus pecados. Eu reconheço, Deus, a minha condição humana. Eu reconheço a minha condição daquele que está afundado na lama do pecado. Mas eu também reconheço a mão estendida de Cristo, que é a única capaz de me arrancar dessa situação. Pai, entra na minha vida, toma nas tuas mãos o meu destino, porque a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.